Cada peça de um dominó apresenta um par de números de 0 a 6, não necessariamente distintos. Então, sobre isso, o problema nos faz dois questionamentos. Na letra A, quantas são essas peças? E na letra B, quantas peças seriam se os números fossem de 0 a 8? Então eu vou fazer aqui um desenho representativo de uma peça de dominó. A gente tem aí uma peça retangular, né, dividida aí mais ou menos em dois quadrados, onde à esquerda eu vou desenhar aqui um determinado número, eu vou colocar aqui o 2, por exemplo. E aí à direita aqui eu vou colocar o 3. Então a gente vai ter um número à esquerda e um número à direita, cada um deles variando de 0 a 6. Então, para determinar a quantidade total de peças, basta estabelecer todas as variações possíveis para cada um dos lados. Vou colocar aqui esquerda e direita. Então aqui à esquerda, nós estamos falando dos números de 0 a 6, os números naturais de 0 a 6. E aí na direita, os mesmos números de 0 a 6, até podendo existir a repetição. Então de 0 a 6 nós vamos ter 7 possibilidades num dos quadrados, e para cada uma delas, 7 possibilidades no outro quadrado. E aí, efetuando o produto, 7 vezes 7, 49, esse, infelizmente, não é o número de peças do dominó. Não é tão simples assim. Qual foi o problema desse raciocínio para que, até então, de maneira tão clara, fazendo as variações possíveis num quadrado e no outro, esse produto, usando o princípio multiplicativo de maneira bastante natural, por que ele não representa o número total de peças? Aí que tem uma questão sutil nesse raciocínio, que é basicamente o seguinte: se nós pegarmos essa peça que foi desenhada, eu vou fazer aqui o desenho de uma outra peça, mas que eu até já coloquei ali, elas são iguais, que é quando eu pego a peça onde na esquerda aqui tem o número 3 e na direita tem o número 2. Quer dizer, a peça formada pelos números 2 e 3, ela é a mesma quando a gente... É como se eu fizesse uma rotação, é a mesma peça. Eu só fiz uma rotação nela de 180 graus. A questão para a gente fazer essa avaliação é perceber o seguinte: vamos chamar aqui de esquerda e direita, quando essa peça fica na horizontal. Os algarismos que eu tenho para cada um dos casos é de 0 a 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Essa peça que foi representada inicialmente aqui no problema, o 2, 3, é quando eu escolho o 2 à esquerda e o 3 à direita. Agora, a outra peça, que é quando eu tenho 3, 2, é quando eu escolhi o 3 à esquerda e o 2 à direita. Observe que no raciocínio do princípio multiplicativo, elas são consideradas peças diferentes. Porque cada vez que eu faço a escolha aqui, 1 com 0, depois 1 com 1, é diferente de 1 com 2. Então, quando eu faço 2 com 1, é diferente de 1 com 2, nesse raciocínio do princípio multiplicativo. Então, quer dizer que cada peça está sendo contada 2 vezes, certo? Mas ainda tem uma outra sutileza que deve ser considerada. Se nós pegarmos a peça, por exemplo, 3, 4, ela vai ser contada 2 vezes, porque ela vai ser contada no 3, 4 e depois no 4, 3. Se nós pegarmos a peça 3, 1, ela vai ser contada no 3, 1 e no 1, 3, 2 vezes. Mas se nós pegarmos a peça 5, 5, observe que ela só vai aparecer uma vez nessa distribuição. Se eu pegar a peça 4, 4, só vai aparecer uma vez. A peça 6, 6 só vai aparecer uma vez. Ou seja, dentro dessas 49 possibilidades, não são todas as peças que estão sendo contadas 2 vezes, mas aquelas peças que apresentam números distintos de cada lado. Porque as peças que estão sendo consideradas com o mesmo número de cada lado, elas realmente só foram contadas uma vez. Então, para nós determinarmos a quantidade de peças de fato no dominó, nessa contagem, eu vou dividir em 2 casos, que é quando eu tenho peças formadas por números iguais e peças formadas por números distintos.
Então, nesse raciocínio, eu vou colocar aqui primeiro números iguais. Quando eu tenho peças com números iguais, eu vou ter 7 possibilidades, por exemplo, à esquerda, e para cada uma dessas 7 possibilidades, uma única possibilidade à direita, porque tem que ser igual ao primeiro número escolhido. Então eu vou ter 7 peças com números iguais. O que de fato é bastante fácil de constatar, que é 0, 0, 1, 1, 2, 2 até 6, 6. São de fato 7 peças. Agora, considerando as peças com números distintos, então agora nós vamos fazer peças em que os números não se repetem. Eu vou ter 7 possibilidades à esquerda e para cada uma delas 6 possibilidades à direita, na segunda escolha. E aí essas peças estão sendo consideradas duas vezes. A peça 3, 5 e 5, 3, 1, 6 e 6, 1, 0, 2 e 2, 0. Então, cada uma dessas peças, sendo contadas duas vezes, esse total 7 vezes 6 é o dobro da contagem correta. Então, o número de peças, de fato, é 7 vezes 6 dividido por 2. Ou seja, nós temos 21 peças com números distintos. E aí, fazendo agora o total, então o total do número de peças do dominó vai ser a soma de cada caso, ou seja, 7 mais 21. Então, no dominó, nós temos 28 peças distintas. Então, essa é a resposta da letra A. Quantas são as peças? Resposta 28. Agora, para nós determinarmos na letra B, quantas seriam as peças se os números fossem de 0 a 8, então vamos fazer a mesma coisa. Vamos considerar os dois casos. Vou colocar aqui números iguais, um caso, e depois considerando números distintos. E aí somamos os dois casos. Então, no caso em que nós temos números iguais, eu vou ter de 0 a 8 agora 9 possibilidades de um lado, e para cada um deles, uma possibilidade do outro, para que seja igual ao número escolhido na primeira escolha. Ou seja, há 9 peças com números iguais. Considerando números distintos, 9 possibilidades de um lado, para cada uma delas, 8 possibilidades do outro. Lembrando que essas peças estão sendo contadas duas vezes, então pegamos esse produto, dividimos por 2 e encontramos dessa forma 36 peças. E aí, finalmente, a soma então desses resultados nos dá o total. Então, o total de peças, se os números fossem de 0 a 8, nós teríamos 9 mais 36, ou seja, um dominó teria 45 peças, considerando os números de 0 a 8.